Bom, crianças, então vamos agora para a nossa segunda aula, no dia 26/10. Nós vamos continuar com os nossos estudos no livro de atividades, página 12 e 13, tá bom? Ah, isso mesmo, só 12 e 13, tá, Eduarda Trancoso? Falei que era até 15, mas não é não, tá, minha linda? É somente até 13, tá bom? Página 14 e 15 é a próxima aula. Tá bom, Eduarda? Ah, joia. O texto de agora não é uma história em quadrinhos, tá? O texto de agora também é super legal. Nós vamos entrar no assunto sobre entrevista, tá? O tipo de texto agora, entrevista, tá bom? E aí, tá pedindo assim na atividade, leia a entrevista a seguir. Rodrigo Bueno, a influência dos quadrinhos na formação de um ilustrador. Essa entrevista tem a ver com histórias em quadrinhos, tá bom? Porque fala de uma pessoa, né? Que ele é um quadrinista. Rodrigo Bueno, ele é um quadrinista. Ele que faz as ilustrações, os desenhos, tá bom? Das histórias em quadrinhos. Ele que faz o desenho. Boa tarde, Clara. E aí, nós vamos fazer essa leitura aqui desta entrevista. Entrevista, o tipo de entrevista. O que é um tipo de texto entrevista, tia Michelle? É fácil. É uma entrevista que você faz com uma pessoa, tá bom? E aí você lança perguntas e organiza o seu texto, tá? Pode falar quem estava pedindo a fala. Sim. No final da aula eu posso mostrar meu livro para você? Pode sim, Davi, vai dar tempo, tá bom? Tá. Vamos lá então. A tia Michelle vai fazer a leitura desse texto, tá? E eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Eu vou fazer primeiro a leitura para vocês perceberem, tá? Tipo de texto, as características, tá joia? Então vamos lá. No título vem falando assim, bem em destaque. Rodrigo Bueno, 2 pontos. A influência dos quadrinhos na formação de um ilustrador. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno, coordenador de arte e educação no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CEMPEC, né? Que é a abreviação C, Centro, E de Estudos, P de Pesquisa, E de Educação, tá bom? Foi feita aqui a abreviação dessa palavra aqui, tá joia? Fala sobre a sua grande paixão, histórias em quadrinhos. E aí temos aqui mais uma abreviação, HQS, que significa História em Quadrinhos. Nesta entrevista, ele conta como conheceu a arte dos quadrinhos e como ela o impulsionou a desenvolver-se na arte de ilustração. O resultado foi uma grande aula. Então, olha só, crianças, nesse primeiro contato aqui que a tia Michelle falou para vocês desse texto, ele vem trazendo uma apresentação, tá? Uma introdução ao texto. Ele vem falando aqui um resumo do que vai ser falado, tá bom? Então, ele apresentou aqui o quadrinista paulistano, quem ele é, qual é a sua formação, tá bom? Vem fazendo a apresentação da pessoa, né, que vai ser entrevistada, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Apresentação. Ó, vocês podem colocar aí também, ó. Apresentação, tá bom? Vem fazendo aqui a apresentação da pessoa que vai ser entrevistada. Aí vamos lá, agora vamos para as perguntas. Plataforma do letramento, tá? Plataforma do letramento é quem está fazendo as perguntas, tá bom? E aí diz o seguinte,
Na primeira pergunta. Rodrigo, primeiro ela faz um elogio, tá? Rodrigo, ler histórias em quadrinhos, HQ, história em quadros, em suas várias abordagens, é sempre um prazer, tá bom? Disse a plataforma do letramento, que é a empresa que está fazendo a entrevista, tá? Rodrigo, ler história em quadros, em suas várias abordagens, é sempre um prazer. Conte para nós por que e como você se envolveu com a arte dos quadrinhos. E aí ela pediu aqui para contar, para fazer uma pequena abordagem como que ele se envolveu nessa arte. E aí ele respondeu, RB. Consegui te escutar, nem te ver. RB é quem está sendo entrevistado, né? Quem é que está sendo entrevistado? Fala para mim, crianças. É a sigla do nome dele. Rodrigo Bueno. Isso aí, muito bem. Tá bom? Quem não está conseguindo ver e nem ouvir, entra novamente, tá? Porque as outras que todo mundo está conseguindo, talvez seja alguma coisa na sua internet, tá bom? Então, RB, Rodrigo Bueno. E aí, Rodrigo Bueno responde. Acho que tive uma porção de motivações. Vamos ver então a resposta, tá? Acho que tive uma porção de motivações, mas a principal razão da minha afinidade com os quadrinhos foi minha dificuldade em me comunicar verbalmente. Era assim, eu sabia o que queria dizer, mas não conseguia. Ficava engasgado, travando nas palavras, né? Travado nas palavras, na língua, na dicção. Na cabeça, a ideia já estava formada e eu sempre ficava aflito em dizer tudo de uma vez. Acho que faltava uma organização interna para expressar claramente as palavras e frases. Quando aprendi que era possível juntar palavra com imagem da esquerda para a direita, uma complementando a outra, e que eu podia manipular e controlar a ordem disso, sentir um grande barato na minha cabeça e uma espécie de alívio também. O papel era paciente comigo, né? O papel era paciente comigo. Me esperava o tempo que eu precisasse. E depois, quando eu terminava, os adultos sempre me davam atenção e estímulo. Tive muita sorte nesse sentido. Isso tudo entre os 5 e 10 anos aproximadamente. Bacana, né? Vou desligar aqui o microfone. Que legal, né? Ele falou aqui, resumiu o porquê que ele se envolveu com a arte em quadrinhos. Né? Ele era uma criança tímida, né? Retraída, não conseguia se expressar verbalmente, que é falando, né? Ele tinha toda a ideia, ele diz aqui que ele tinha toda a ideia, toda a resposta na cabeça, mas ele não conseguia se expressar, falar. Então ele se embolava na hora da fala e falava rápido para terminar logo, então ele não conseguia expressar claramente o que ele queria na cabeça dele. E então ele teve a ideia de organizar os seus pensamentos por meio de desenhos, não é? Então, e aí ele começou a desenhar, a organizar suas respostas, o pensamento por meio de desenho. Alguém aqui é assim também? igual o Rodrigo Bueno? Não consegue se expressar verbalmente? Às vezes eu não explico direito. Se eu explicar, tipo,
quando eu tô numa chamada com o Guilherme e passa 10 horas, aí eu tenho que desligar, porque eu só posso ligar pra ele até 10 horas. Então eu falo, tipo, ai, passou 10 horas, amanhã a gente te liga, tá? Entendi, Não escuto muito direito às vezes. entendi. Aí você não consegue explicar. Às vezes eu também faço isso. Você não consegue explicar o seu pensamento, né? Você tá ali com toda a resposta Tia, e aí você não consegue Às vezes eu falar. quero explicar alguma coisa legal que eu aprendi na escola, só que não consigo falar. Normal, isso acontece, né? E já tem aquelas crianças que são super tímidas, né? E aí que não conseguem falar mesmo, né? São super inteligentes, sabem de tudo, né? Mas aí na hora de falar, na hora de pegar e colocar a sua ideia, né? Para explicar verbalmente, aí não consegue, aí trava, né? Que é igual que acontecia aqui com o Rodrigo Bueno, ele travava. Na hora que era para falar, ele travava. Acontece isso muito, sabe aonde? Nos trabalhinhos, quando vocês vão apresentar trabalhos, né? Vocês sabem tudo do trabalho. Fizeram um trabalho, fizeram uma pesquisa. Aí na hora H, na hora de apresentar, vocês esquecem. E aí dá aquele branco, trava. Não é? Acontece muito disso também. Fala, Adrian. Você queria falar alguma coisa? tia, eu tenho vez que eu não sei o que falar. Tem vez meus amigos reclamam porque eu desligo na cara deles. É porque eu não consigo. Oh, Tem vez que eu não sei o que falar. Aí dá vontade de desligar e eu desligo. entendi. Mas não é porque eu quero. É porque eu não tenho nada pra falar. Mas aqui a tia Michelle tá falando assim, mais específico também de escola, né, galerinha? Quando vocês vão fazer um trabalho e aí precisar apresentar o trabalho, vocês ficam com vergonha, com receio, e aí dá aquele branco, trava, né? As palavras travam. Tia, eu não fico com vergonha. É quase vergonha. É porque às vezes eu tenho duas coisas. E a minha mãe já falou que não precisa ficar com isso, que eu vou conseguir. Às vezes eu tenho vergonha e às vezes eu tenho um pouquinho de medo de errar. Aham. Isso é normal, todo mundo, né? Mas no caso aqui do Rodrigo, era bem mais assim, acentuado, né? Tanto que ele, né, que ele se expressava começou a se expressar por meio de desenhos. E aí ele começou a ter essa paixão e ele começou a desenvolver melhor, né? Também a fala dele também verbalmente. Ele foi perdendo toda a sua timidez por meio dos desenhos, né? E aí ele foi trabalhando isso também internamente. E hoje, com certeza, ele fala, tá vendo? Ele dá até entrevista, olha que bacana. Ele dá até entrevista agora, né? Ele não conseguia quando era novo, quando era criança, e agora ele tá dando até entrevista. Quer dizer que deu certo, né? O que ele fazia, se expressar por meio de desenhos. Vamos lá? Agora, a revista que fez uma outra pergunta. Vamos lá. Certamente você tinha história em quadros preferidas quando criança. Quais eram elas? Que tipo de histórias traziam? E aí, fizeram aqui mais uma pergunta e o Rodrigo respondeu, né? Rodrigo Bueno respondeu: não lia muito quadrinho na infância. Gostava de fazer minhas próprias histórias. Não tinha interesse nem paciência para ler quadrinhos. Até a Turma da Mônica era meio difícil para mim. Fui aprender a ler histórias em quadros mais tarde, lá pelos 15 anos. Nessa idade, eu li tudo com voracidade, qualquer coisa que caía na minha mão. Fuçava em sebos, descobria coisas antigas como fantasmas e uns quadrinhos de cowboy. Os autores brasileiros, Geraldão, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, passei a me divertir em ler de trás para frente e de começar a história pelo meio, terminar e voltar para o começo. Nessa fase, eu li, inclusive, Turma da Mônica, o que há de mais convencional no Brasil. Então, olha que interessante, né? Ele começou a produzir suas histórias em quadrinhos, mas ele não gostava de fazer leitura.
E aí depois ele se apaixonou pela leitura e começou a ler começou a ler bastante todo tipo de histórias em quadrinhos, né? Vamos lá, vou passar aqui para o próximo slide agora. Vem trazendo mais uma pergunta. E nós vamos fazer a leitura aqui. Você tinha autores favoritos? Perguntaram, né? E aí ele respondeu: na infância eu não tinha menor ideia do que era um autor. Para mim era difícil entender isso. Ziraldo, Maurício de Souza, para mim eram nomes que não correspondiam a pessoas da vida real. Achava que era uma espécie de marca, tipo Nestlé, que fazia o Nescau. Mas uma vez, aos 11 anos, conheci pessoalmente a Cissa Fittipaldi, uma escritora de livros infantis que também desenhava. Uma das experiências mais arrebatadoras que tive foi em uma feira do livro. Ela me contou dos personagens que inventava, uma história de uma onça banguela que perdeu os dentes tentando morder um tatu que tinha a casca muito dura. À medida que ela falava sobre eles, o desenho ia surgindo. Acompanhei os traços do desenho. Foi uma experiência real e era um adulto fazendo aquilo. Eu achei aquilo muito incrível. Bacana, né? Então vamos lá. Aí agora nós vamos para a interpretação, tá? Nós temos aqui a referência de onde foi retirado esse texto, tá bom? Ele vem até trazendo aqui uma dica, ó, saiba mais no site. Ele tem um site aqui daí do www.cenpec, que vem trazendo lá no início do nosso texto, .org.br. Atividade 10. Analisando o texto que você leu, como o gênero entrevista é estruturado. Analisando o texto que você leu, como o gênero entrevista é estruturado. Ele é estruturado de que maneira? Quem quiser participar das perguntas e respostas, pode ficar com a mãozinha levantada, tá bom? Vai chegando a sua vez. Alguém fez essa resposta da atividade aqui de número 10? Como o gênero textual, entrevista é estruturado? Pode responder. Boa tarde, Luca. Responder, Luca? Fala aí pra gente, Luca, no chat. A estrutura desse tipo de texto aqui, ele é feito como? Fácil. De perguntas e respostas, gente. Ele é formado por perguntas e respostas. Ó, perguntas e respostas. Entrevista é formado assim, tá bom? Lembra que a Michelle falou lá no começo? Vem trazendo uma apresentação de quem vai ser entrevistado, né? Vem falando lá no começo o quadrinista paulistano Rodrigo Bueno. Aí vem falando dele, quem ele é, né? A profissão, ele é um ilustrador, ele é um quadrinista. Aí depois vem trazendo as perguntas. Então esse texto ele é feito com perguntas e respostas, tá? Número 11. Relacione os participantes da entrevista aos seus respectivos papéis. Quem é a plataforma do letramento? Tia, eu já terminei. Pode responder, então, número 11. Eu já terminei todas. Tá? Responde para mim a número 11. Pra provar que eu não tô. Eu preciso da minha câmera. Luiz, pode responder. O Rodrigo Bueno é o entrevistado, plataforma do letramento é entrevistador. Muito bem, obrigada, correto. Luca, a sua resposta também está correta, tá bom? Você respondeu lá no chat, está corretíssimo, tá? Já que eu terminei, eu vou sair. Rodrigo,
Bueno é o entrevistado, né? A pessoa que está sendo entrevistada. E a plataforma do letramento é o entrevistador. Isso mesmo. Atividade 12 agora. Escreva o significado das siglas que aparecem na entrevista. PL. Significa o quê? PL é plataforma de letramento. Ô, É tia, o entrevistador. RB é Rodrigo Bueno e PL é plataforma do letramento. Show de bola, isso mesmo. ô, tia, Sim? tia, Pode falar, Adriana. você pode voltar na 10, você pode voltar na 10 na 11 no final da aula? No final da aula eu volto, tá bom, meu amor? Vamos lá. Atividade Pergunta de 13. cima que eu não vi. Tá? No final da aula, a tia Michele volta. Atividade 13. Como você identifica a fala do entrevistador e a do entrevistado? Como que a gente consegue identificar? Ô, tia, porque o entrevistador, ele faz perguntas e o entrevistado, ele responde. Também está correto, mas a tia Michele vai colocar uma outra coisa também, aí você complementa, tá bom, Emanuel? Eu posso ler a minha resposta? Pode, Isabela. Porque quando é o entrevistador que fala, tem PL na frente. Quando é a resposta do entrevistado, tem o RB. Também está correto, tá bom? Tá vendo? São respostas diferentes, mas também está correto. Professora, eu coloquei pelo PL e RB. Também Tá certo? está reto, está correto também. Mais alguém? Pode falar, Luiz Otávio. Com as siglas, as siglas PL e RB. É. Olha só, está correto também. Os que vocês colocaram, corretíssimo. Mas a tia Michele colocou uma resposta diferente. Então, complementa aí, tá bom? Não apaga o de vocês, tá? Eu só vou dar um complemento e vocês coloquem o complemento. As perguntas do entrevistador aparecem em negrito, ou seja, em destaque. Vocês podem perceber aqui que toda vez que o entrevistador vai fazer pergunta, está mais escurinho. A gente chama isso de negrito, tá? Então, ele está em destaque, tá bom? Já a fala do entrevistado não aparece em destaque. Só aparece na frente aqui a sigla, né? RB, mas não está em destaque. A pergunta sim, a resposta não, tá bom? Tá vendo como que nós temos respostas diferentes, né? Em algumas questões. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Qual é o objetivo do primeiro parágrafo? Qual, tia Michele? Esse aqui, ó. Lembra que eu falei lá no começo? Qual é o objetivo desse primeiro parágrafo aqui? Quem quer responder para a tia Michele? Levanta a mãozinha. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo? Antes das perguntas, tá? Antes de vir as perguntinhas. Pode ligar o microfone e responder, Luiz Otávio. Informar sobre ele. Falar sobre a pessoa entrevistada, né? Apresentar informações, olha aqui. Apresentar informações sobre o entrevistado para contextualizar a entrevista ao leitor. Então, ele traz aqui no primeiro parágrafo, ele faz uma apresentação da pessoa que vai ser entrevistada, tá bom? Correto, Luiz Otávio. Quais são as informações? Quais Ô, tia, eu informações? posso tirar uma dúvida? Eu posso tirar uma dúvida lá da 10? Pode falar. Quais informações são apresentadas no parágrafo inicial? Vamos lá. O nome dos irmãos. Está falando o nome dos irmãos? Sim ou não? Não, Não, né? não. A profissão do entrevistado? Sim. Não. Sim. Vem falando da profissão, sim, né? Ele não fala lá quadrinista, ilustrador? Então, vem falando sim.
A atuação profissional do entrevistado, qual é a atuação dele? Do entrevistador? Do entrevistador. Do entrevistador. Hã? Entrevistador. Não. Não vem, ó. A atuação profissional do entrevistador é que está fazendo a entrevista. Não vem falando, não. Só vem falando que é plataforma do letramento. Tá? Um resumo do conteúdo da entrevista? Sim, isso aí, vem falando um resumo da entrevista, tá bom? Bom, crianças, nós acabamos a nossa aula aqui da segunda aula de hoje, tá? Não fecham ainda, não saiam. A tia Michelle vai encerrar aqui a aula, tá bom? De gravar a nossa segunda aula. Um beijo para vocês. Eu espero que tenham gostado. Mas não sai que a gente vai conversar mais um pouquinho.